Fala pessoal do nono ano, vamos mais para uma aula de matemática. Vamos lá no nosso Facebook e nosso YouTube. Vamos lá, curte lá, vamos ativar o sininho e vamos entrar nas nossas redes sociais, beleza? Hoje a aula a gente vai entender produtos notáveis em relação a figuras, a áreas, beleza? Então, ó, chama todo mundo e preste bastante atenção nessa aula. Essa aula, se tiver alguma dúvida, mande para o nosso contato, mande também no Conecta aí, beleza? Se liga aí, nossa aula. Veja aí na tela de vocês o seguinte, ó. Uma lâmpada quadrada de alumínio tem no seu interior uma perfuração quadrada, cujas dimensões aparecem na figura. Determine a expressão simplificada que representa a área não perfurada. Então, ó, pessoal, tem essa placa aqui, ó, essa lâmina de alumínio e tem essa perfuração. Ele quer saber qual é essa área daqui. Ele fala, ó, uma lâmina quadrada. Então, se é quadrado, ó, aqui esse lado é igual a esse lado aqui. E a parte de baixo, esse lado é igual a esse lado. Aí a gente vai retornar o seguinte, ó, área do quadrado, lado vezes lado, beleza? Então, ó, a gente vai fazer esse lado vezes esse e esse lado vezes esse. Por que a gente vai encontrar esses dois quadrados? Porque, ó, veja a ideia. Se eu olhar ela sem a perfuração, é um quadrado. Se eu perfurar o quadrado aqui, ó, então vai dar a área que está na cor cinza. Então, ó, o que a gente tem que fazer? A área maior menos a área menor. Beleza? Então, ó, se liga aí na resolução na tela de vocês. Então, ó, sem a perfuração tem essa lâmina. Aí a gente vai fazer o quê? Perfurou. Então, a questão pede essa área que está em cinza. Beleza? Então, como é que a gente faz? A área do quadrado maior menos a área do quadrado, nesse caso, é o quadrado maior menos a área do quadrado menor. Beleza? Então, ó, a área do quadrado cinza menos a área do quadrado branco. Então, ó, que é o quadrado do corte. Então, ó, isso aí é o lado do corte do quadrado branco e vai multiplicar, ó, com o outro lado. E essa área de baixo, ó, 5x mais 8, é o lado do quadrado maior. Beleza? Então, o que vamos fazer agora? Vamos achar a área de cada um. Então, veja, coloquei o quadrado branco de amarelo para você identificar o seguinte, ó. Essa área menos, ó, ao quadrado amarelo. Então fica o quadrado maior menos esse quadrado menor é a área da região que ficou a cor cinza. Beleza? Então vamos com calma encontrar cada área. Então vamos ver. A área do quadrado maior e a área do quadrado menor. Beleza, então 2x mais 2 e 2x mais 2. Vamos encontrar a área. Como é que fica? 2x mais 2 vezes 2x mais 2. Então, ó, 2x mais 2, 2x mais 2. Só que é o seguinte, se você colocar assim, você vai ficar assim, ó, 2x mais 2, 2x mais 2. Dá uma confusão. Por isso que a gente tem que colocar os parênteses. Agora está correto. A gente vai multiplicar 2x mais 2 vezes 2x mais 2. Então, ó, quando isso aqui, ó, acontece, 2x mais 2 mais 2x mais 2, é um caso do produto notável, que vai ficar 2x mais 2 ao quadrado. Então, como é que fica? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, ó, toda vez que tiver quadrado do primeiro, 2x mais 2, 2x mais 2, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Coloca aí na tela, pessoal, a resolução. Vamos ver, ó. Fica assim nesse formato. 2x mais 2 ao quadrado. Então, qual é? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ó, o quadrado do primeiro. O 2x, ele está primeiro. Vamos considerar ele como primeiro. Então, fica 2x ao quadrado. Mais 2 vezes, ó, eu coloquei o vermelho porque vai ficar 2 vezes o primeiro, que é 2x,
vezes o segundo, que é 2, mais o quadrado do segundo. Com isso a gente vai resolver. Então, ó, quando isso aqui acontece, ó, 2x elevado ao quadrado, lembra uma propriedade de potência, que é quando eu tenho a vezes b tudo ao quadrado, o quadrado cai no primeiro, o quadrado cai no segundo. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes x ao quadrado. Beleza? Se liga aí na tela. Então, ó, vai cair, ó, o quadrado cai em cima do x ao quadrado, do x, e o quadrado cai em cima do 2, ficando com 2 ao quadrado vezes x ao quadrado. Beleza. Agora a gente resolve esse procedimento. 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8x, mais 2 ao quadrado é 4. Então, resolvendo aquela primeira parte, ó, de 2 ao quadrado vezes x ao quadrado, nós sabemos que 2 ao quadrado é 4. Então, fica 4x ao quadrado mais 8x mais 4. Essa equação, vamos dizer assim, do segundo grau é a área do quadrado pequeno. Beleza? Sacou? Então, ó, vamos encontrar agora a área do quadrado maior. 5x mais 8, 5x mais 8. Mesmo esqueminha, multiplica os dois, ó. Ó, precisa colocar os parênteses, porque iremos multiplicar. 5x mais 8 vezes 5x mais 8. Opa, qual é a ideia que fica? 5x mais 8 ao quadrado. Multiplicação de mesma base, repete a base e somos expoentes. Então fica o quadrado do primeiro, 5x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O 2 já permaneceu. O 5 é o primeiro e o 8 é o segundo. Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Beleza, essa dica é tranquilo. Aquele mesmo esqueminha, ó. O quadrado cai em cima do 5 e em cima do x. E 2 vezes 5 vezes 8. Beleza? Então, ó, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 8, 80. E 8 ao quadrado, 64. Então, ó, 5 ao quadrado é 25. X ao quadrado é x ao quadrado. Mais 80x mais 64. Então, ó, tem o caso também que vem o seguinte, ó, quando for menos, ó, se tivesse aqui 5x ao quadrado menos 8, 5x ao quadrado menos 8, o que vai mudar é só esse sinalzinho e o esquema é mesmo. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o segundo vezes o primeiro mais o quadrado do segundo. Beleza? Tranquilo. Quando tiver mais, ó, quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais 2 vezes o primeiro, né, vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Se for menos, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Beleza? Vamos continuar na resolução. A gente já achou as duas áreas. Então, ó, vai subtrair. Beleza. Então, vamos colocar as áreas agora. Essa área maior menos a área menor. Beleza. E agora, como é que a gente faz? Vamos pegar os termos semelhantes. Como assim? O x ao quadrado conversa com o x ao quadrado. Esse conversar é operar, soma e subtração. O x, quem tem o x, conversa com quem tem o x. E quem não tem nada, conversa com quem não tem nada. Então, 25x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Só que é o seguinte, quando tem esse menos aí, ele precisa fazer o seguinte, ó, colocar os parênteses. Veja, toda vez que tiver esse menos em uma equaçãozinha do segundo grau, uma equação menos a outra, então, ó, precisa colocar o parêntese. Por quê? Ó, menos com parênteses altera o sinal de dentro. Mais com parênteses permanece o sinal de dentro. Então, assim, ó, um funkzinho, ó. Mais com parênteses permanece o sinal de dentro. E menos com parênteses altera o de dentro. Eu quero ouvir mais uma vez o quê? Mais com parênteses permanece o sinal de dentro. E menos com parênteses altera o de dentro. Beleza? O esquema é esse. Teve mais parênteses, todo o sinal de dentro vão permanecer. Menos com parênteses altera o sinal de dentro. Então, ó, se é mais, passa a ser menos. Se é mais, passa a ser menos. Se é mais, passa a ser menos. Você pergunta por quê? Ó, esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse.
Mais vezes, nesse caso é menos vezes mais é menos, menos vezes mais é menos, menos vezes mais é menos. Então, para facilitar, mais com parênteses permanece sinal de dentro e menos com parênteses altera o sinal de dentro. Beleza? Essa é a dicasinha. Então, ó, vamos ver a continuação aí. Então, a gente vai alterar o sinal de dentro. Então, ó, passa a ser ó, menos 4x ao quadrado, menos 8x e menos 4. Beleza? O sinal de menos aí, ó, altera o sinal de dentro. Agora sim, terá a conversa. 25x ao quadrado menos 4x ao quadrado, ó, conversa com ele. Vai ficar 21x ao quadrado. 80x menos 8x, 72x, né? Mais 72. E 64 menos 4 fica 60. Então, ó, essa é a área dessa placa, né? Desta lâmina. Ok? Então, ó, pode fazer o seguinte. Você organiza, ó, coloca a primeira equação, nesse caso do segundo grau, menos a outra. Muda o sinal do de baixo, porque iremos subtrair. E agora a gente vai fazer, ó, mesmo esqueminha, ó, x ao quadrado, embaixo de x ao quadrado, x embaixo de x, quem não tem nada, embaixo de quem não tem nada. Então, ó, esse 25 menos 4, 21. A parte do x agora, 80 menos 8, 72, é a parte que não tem nada, 64 menos 4, 60. Então, pode ser nesses dois formatos, beleza? E agora aí, ó, veja que nós temos essa região e a gente vai fazer o seguinte. Aqui é 10x, e aqui é x ao quadrado, aqui é 10x e aqui é 100. Qual é a área disso aí? Vamos ver. Se eu tenho essa área vermelha, vamos ver, esse quadrado vermelho, então, ó, x ao quadrado. Aqui fica x e o outro fica x. Por quê? X vezes x, x ao quadrado. Se eu tenho o 10x no retângulozinho, quem vai ser o x e quem vai ser o 10? Aqui vai ser o x e lá vai ser o 10. E essa parte aqui, ó, 100. Então, qual são as medidas dos lados? Beleza, isso aí. 10 e 10. Beleza? Então, ó, quando eu tenho essa figura aqui, é um quadrado. A área do quadrado é L vezes L. Então, se eu tenho um x ao quadrado, então esse lado aqui é x, que é o mesmo lado ó, daqui, ó. Por isso que aqui é x. Se a área é 10x, então se eu tenho já x, esse comprimento ali, que é a largura, também é 10. Se a área de um quadrado é 100, a gente sabe que 10 vezes 10 é 100, então L vezes L é 100, então é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Então, ó, se eu quiser a área disso tudo, vai ser quem? O quadrado do primeiro, ó. Esse é o quadrado, esse mais esse, nesse caso, é duas vezes, ó. O primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, essa é a área total. Vejam aí na tela de vocês, ó. Então, ó, esse é o x, 10, e fica tudo quem? X mais 10. Então, aqui, essa parte ó, é x, e esse pedacinho é 10. Isso tudo fica x mais 10. Então, qual é a área disso? A gente podia somar, já achar. Mas vamos usar produto notável. X mais 10 vezes x mais 10 vai dar x mais 10 ao quadrado. E qual é o esqueminha? Isso mesmo. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, ó, você já entendeu esse procedimento. Agora a gente resolve, né? X ao quadrado é x ao quadrado. Repito. 2x vezes 10 é quem? 20. Porque 2 vezes 10 é 20. E o x repete. 20x. E 10 ao quadrado é 100. Porque 10 não é 10 vezes 2. É 10 vezes 10. Que vai dar 100. Beleza? Então, ó. A gente pode fazer o seguinte agora. Ó. Resolver isso, ó. X ao quadrado, 10x, 100 e 10x. A gente poderia somar. X ao quadrado, 10 mais 10 dá 20x. E o 100. Perfeito. Bateu na mesma forma do produto notável. E agora, esse exemplozinho aí. Um pedreiro fará um terraço em L de 3 metros de largura em um terreno quadrangular de x ao quadrado de área. Qual é a expressão que representa a área da casa? Então, essa parte vermelha é a casa. Esse L em verde é o terraço e terraço.
Então vamos ter uma ideia o seguinte, ó. Casa, beleza. Terraço e terraço. Ele fala o quê? Que tem, ó, 3 metros de largura. Então, ó, como é que vai ficar? A área da casa e esse pedaço aqui do terraço. E esse também, ó. Vai ficar como? O x ao quadrado. Então, ó, voltando aqui. Se ele diz 3 metros de largura, então você vai ver que esse pedacinho aqui é 3. A área toda vai ficar x ao quadrado. Então, ó, esse pedacinho aqui é 3. A gente vai gerar agora o entendimento de x menos 3 ao quadrado. Beleza? Se liga aí. Então, ó, a área toda é x ao quadrado. Beleza. Então, a gente sabe que um lado é x e o outro lado é x. Pois a área do quadrado é L vezes L. Se um lado é x e o outro lado é x, fica x vezes x, x ao quadrado. Beleza? Então vamos entrar 3 aqui, 3. E entrar 3 lá. Então, ó, qual é esse passo de vermelho? Ó, essa região, ó, vou voltar de novo, ó, vermelho aí. Ficou quem? X menos 3. Então, ó, esse pedaço aqui é quem? É ele todo, que é x, menos esse pedacinho aqui, que é o 3. Por isso que esse pedaço é x menos 3, que eu estou considerando ele todo e tirando esse pedaço, que é essa parte vermelha, x menos 3. Então, se aqui é x menos 3, também é x menos 3, porque tem a mesma entrada do que aqui, porque ele fala que a largura é de 3. Então, ó, x menos 3 também. Então, fica x menos 3 vezes x menos 3. Então, fica ao quadrado, né? Que fica como? Quadrado do primeiro, x ao quadrado. Olha, que está em menos. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, ó, x ao quadrado é x ao quadrado. 2 vezes 3 é 6. Como tem o menos, eu repito o menos. Então, fica menos x ao quadrado. Nesse caso, é menos 6x. Mais 9. Ok. Então, essa é a área da casa. X ao quadrado menos 6x mais 9. Beleza? Então, a área da casa, x ao quadrado menos 6x mais 9. E agora, usando aquele exemplo da lâmina. Show de bola, isso mesmo. A área roxa menos a área do quadradozinho branco. Esse, ó, quadrado roxo menos a área do quadrado branco. Que vai dar a própria figura. Então, fica a área roxa, 10 vezes 10. E a área do quadrado pequeno, 7b vezes 7b. 10a vezes 10a, menos 7b vezes 7b. Então, ó, 7b vezes 7b, 10a vezes 10a, multiplica os números, 10 vezes 10 é 100, e a vezes a, potência, fica a ao quadrado. Repete a base e soma os expoentes. Então, fica 7 vezes 7, 49. B vezes B, B ao quadrado. Então, fica 100 ao quadrado, 100A ao quadrado, menos 49B ao quadrado. Quando isso acontece, existe uma propriedade de um produto notável seguinte, ó. O quadrado, ó, você transforma a primeira parte ao quadrado e a segunda ao quadrado, vai ser o produto da soma pela diferença. A mais B vezes A mais B, que vai ficar mesmo esqueminha, ó, 10A mais 7B vezes 10A menos 7B. Então, ó, se eu tenho aqui 100A ao quadrado menos ao quadrado, ó, primeira parte ao quadrado e a segunda parte ao quadrado, todos que faz parte da primeira parte, tudo ao quadrado, tudo que faz parte ao quadrado, você pode fazer, tirar a raiz da primeira e tirar a raiz da segunda. Tirou, você faz o primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo. Então, se eu tenho aqui 100 vezes A ao quadrado, então fica raiz de 100, 10. A raiz de A ao quadrado, A. Então, fica a primeira parte, 10A. A raiz de 49, 7. A raiz de B ao quadrado, B, 7B. Então, fica 10 ao quadrado, menos 7 ao quadrado, vezes B ao quadrado, que vai ficar, nesse caso aqui, ó, 10A mais 7B, vezes 10A menos 7B. Essa é a ideia, produto da soma pela diferença. Então, agora a gente viu os 3 casos. Quando for mais, produto da soma, da diferença, e o produto da soma pela diferença. Beleza? Então, ó, A mais B ao quadrado, tudinho. A, parênteses, né? A menos B ao quadrado, e A ao quadrado menos B ao quadrado. A gente viu? Beleza.
Então aqui na tela de vocês, ó, tem o mesmo esqueminha, que fica A, nesse caso, ó, o vermelho é x vezes x, x ao quadrado. Beleza. Ele vai retirar esse quadradinhozinho. Então fica o quadrado vermelho menos aquele quadrado pequeno, x ao quadrado. Então vai ficar x vezes x menos y vezes y. Então fica x ao quadrado menos y ao quadrado. Quando isso acontece, tem que perceber o seguinte, que é o produto da soma pela diferença. Beleza? Então agora, com o binômio ao quadrado dá, ó, 4x ao quadrado menos 12xy mais 9y ao quadrado. Calma, cara. Deixa eu procurar aqui. Então, como é que resolve assim? Vamos decompor isso aí e colocar num produto fatorado, né? Fatorar isso aí. Então, ó, quando isso acontece, você vai ter ideia é o seguinte, ó. Para achar a raiz daqui e a raiz daqui. Aquela ideia, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então vamos tirar a raiz das pontas, beleza? Tirou a raiz das pontas. A gente encontra 2 vezes as pontas para ver se bate o meio. Se bateu, a gente pega as pontas somando. Que viagem é essa? Veja aí. Então, ó, tira a raiz aqui, tira a raiz daqui. A gente vai ficar quem? A raiz de 4x ao quadrado. Fica 2x. E a raiz de 9x ao quadrado? Ó, raiz de 9 vezes a raiz de x ao quadrado. A raiz do A vezes B é a raiz de A vezes a raiz de B. A raiz de 9 é 3, a raiz de x y ao quadrado é y. Então a gente achou as pontas. O meio, como é o meio? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, ó, o meio, 2 vezes o primeiro, que a gente viu que é 2x, vezes o segundo, 3y. Feito isso, a gente multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12x. Opa, bateu. Se bateu o meio, a gente pega as pontas. Pegou as pontas, tranquilo. E agora o sinalzinho na frente do 12 é mais. Então, no meio vai ficar mais. Fica 2x mais 3y, isso ao quadrado. A gente já encontrou a forma fatorada, beleza? Então, ó, nisso aqui, a gente pega as pontas, ó, as pontas tá servindo de alguma coisa, né? Pega as pontas e vai, tira a raiz, Achei. Agora eu vou olhar o meio. Bateu, ó, 2 vezes quem? O primeiro vezes o segundo. Multiplico. Opa, bateu. Se bateu, eu pego as pontas. Então, ó, se não bateu, então a gente não pode transformar assim, beleza? Até a próxima. Forte abraço, pessoal.